nome é Felipe, sou contador da Prefeitura de Assis e venho aqui hoje para apresentar a audiência pública referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Então, essa audiência é em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000. Nós começamos a nossa audiência demonstrando as receitas do município. O primeiro quadro traz a receita prevista em confronto com a realizada. Então, foi previsto para 2024, para o município todo, uma receita de R$ 632.200.000. Foi arrecadado no primeiro quadrimestre R$ 231.028.072,22. Quer dizer que nós arrecadamos 36,54% daquilo que foi previsto para o ano, já no primeiro quadrimestre. O segundo quadro traz a evolução da receita municipal. Nesse quadro a gente compara as receitas do ano de 2022, 2023 e 2024, sempre o primeiro quadrimestre. Então, em 2022, nós arrecadamos R$ 183.717.694,29 no primeiro quadrimestre. 2023, R$ 202.438.348,01, um crescimento de 2022 para 2023 de 10%. De 2024, R$ 231.028.072,22, um crescimento comparado a 2023 de 14% até agora. O próximo quadro traz as principais receitas do município. Quais são as receitas que alavancam o município de Assis? Então, da arrecadação própria, a principal delas é o IPTU, uma previsão anual de R$ 56.661.155,16. Arrecadamos até agora R$ 26.646.455,98. Imposto de renda retido na fonte, previsão R$ 19.802.810,49. Arrecadamos até agora R$ 6.487.288,21. O ITBI, previsão de R$ 9.065.000. Arrecadado até agora R$ 2.346.990,58. ISS, uma previsão de arrecadação de R$ 56.561.200. Arrecadou até agora R$ 16.903.828,83. Taxas, R$ 3.576.500. Arrecadou até agora R$ 1.075.507,93. Receita de contribuições, R$ 20.532.300. Arrecadou até agora R$ 7.481.460,47. Receita patrimonial, R$ 9.178.599,95. Arrecadou até agora R$ 2.747.108,79. Receita de serviços, R$ 63.819.459,10. Arrecadou até agora R$ 23.528.158. Transferências correntes, R$ 306.715.502,77. Arrecadou até agora R$ 114.133.238,08. Outras receitas correntes, R$ 5.490.000. Arrecadou até agora R$ 2.336.270,82. Ali embaixo tem as pequenas. Contribuição de melhoria, R$ 129.100. Arrecadou R$ 20.544,32. Receita intra-orçamentárias, aquelas receitas que movimentam dentro do próprio orçamento do município, contribuição patronal para o Instituto, aporte, a receita que banca a UPA, né, que é a transferência para a FEMA, R$ 67.271.900. Arrecadado, R$ 23.465.281,09. Receita de capital, R$ 13.296.472,53. Arrecadou R$ 3.855.939,12. Do total, R$ 632.200.000 previstos. Arrecadado até agora, R$ 231.028.072,22.
Passado as receitas, a gente vai começar a falar das despesas. Esse quadro traz as despesas por elemento, tá? Separado por elemento, e pelo liquidado. Então, tudo aquilo que foi liquidado, que a prefeitura já recebeu nota, já recebeu material, recebeu o serviço, no primeiro quadrimestre. Então, a gente tem ali rateio pela participação em consórcio público, aposentadorias, reservas remuneratórias e reformas, pensões, contratação por tempo determinado, outros benefícios previdenciários, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, outras despesas variáveis pessoal civil, sentenças judiciais, obrigações patronais intraorçamentárias. Então, pessoal em cargos sociais, no primeiro quadrimestre, R$ 102.697.067,68. Juros e encargos da dívida, R$ 698.603,67. Outras despesas correntes. Quais são essas outras despesas correntes? Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, transferências a consórcios públicos, transferências para a UPA, auxílio saúde, diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, serviço de consultoria, serviço de terceira pessoa física, serviço de terceira pessoa jurídica, serviço de tecnologia da informação, obrigações tributárias e contribuições, outros auxílios financeiros à pessoa física, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições e o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Essas outras despesas correntes significaram R$ 65.902.519,47 no primeiro quadrimestre. Despesas de capital, transferências a consórcios públicos, obras e instalações, equipamentos e material permanente, aquisição de imóveis, amortização ou refinanciamento da dívida, R$ 15.329.508,45. Somando todas as despesas do primeiro quadrimestre, nós gastamos R$ 184.627.699,27. Lembrando que tanto receita quanto despesa é do município todo, não só da prefeitura. A gente tem englobado aí a FEMA, o Assesprev e a Câmara. Passando receita e despesa, a gente entra naquilo que, quais são as metas fiscais, aquilo que é definido por lei, aquilo que a LRF traz como obrigatório. Um desses itens é a despesa com pessoal. A lei de responsabilidade fiscal fala que o órgão não pode, a prefeitura não pode gastar mais do que 54% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, no primeiro, a gente pega o ano móvel, tá? A gente não pega só os 4 primeiros meses. Para cálculo da despesa com o pessoal, a gente pega os 12 meses, o mês de abril e os 12 para trás. Então, a gente pega de maio de 2023 até abril de 2024. Nesse período, a despesa com o pessoal do município foi de R$ 238.209.788. A receita corrente líquida do mesmo período, R$ 514.840.835,68. O percentual da despesa com pessoal, então, ficou em 46,27%, respeitando aquilo que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro ponto importante deve ser avaliado é o gasto com saúde. Quanto o município aplica da receita própria de impostos na manutenção do serviço de saúde. Tá? Esse cálculo ele é anual, ele pega de janeiro até dezembro. Tá? Ele não é igual à despesa com o pessoal, ele pega só o ano que está acontecendo. Tá? Então, a receita desse período, que é a base de cálculo, foi de R$ 129.576.109,78. Que receita é essa? Receita de impostos e transferência de impostos. A despesa total com saúde nesse período foi de R$ 43.035.403,32. O que foi pago com recurso do SUS, que veio da União, veio do Estado? R$ 17.028.897,48. Sobrou aquilo que foi pago com recurso próprio, recurso do município. R$ 26.006.505,48.
dá um percentual de 20,07%. A Constituição diz que nós temos que aplicar no mínimo 15%. Aplicamos 20,07%, está aplicando um pouco além daquilo que é previsto na Constituição. Assim como a despesa com saúde, a gente tem que calcular aquilo que é despendido com manutenção e desenvolvimento do ensino. A base de cálculo é praticamente a mesma, que é a receita de impostos e transferência de impostos. 129.876.109,78. Despesas líquidas consideradas para fins do limite. 29.603.684,98. Um percentual de 22,79%. A Constituição diz que a gente tem que aplicar 25%. Mas, como eu expliquei, a mesma situação da saúde. É o ano inteiro, então, ao final do exercício, eu tenho que ter aplicado 25%. A CIS tem um histórico de aplicação acima dos 25%. A gente nunca deixou de aplicar, a não ser no período de pandemia, que não teve aula, mas durante o período de aula, por exemplo, ano passado foi aplicado 27,5%. Né? Então, aplica bem acima. Né? É normal pegar o primeiro quadrimestre, a gente pensar que tem a receita alta do IPVA, do IPTU. Né? A receita é maior e as aulas começam em fevereiro. Então, dificilmente no primeiro quadrimestre a gente atinge os 25%. Tá? Mas durante o ano, depois pensando que a gente tem 13º, tem professores temporários, a gente consegue aplicar os 25%. Fundeb, né? O Fundeb é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Ele é bancado pelos próprios municípios. Tá? Então, da receita de transferência do FPM, do IPVA, do ICMS, do ITR, 20% fica retido, vai para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção. Tá? Esse valor vai para o fundo e retorna para o município de acordo com o número de alunos matriculados. Então, a lei do Fundeb define um valor mínimo por aluno, e esse valor retorna para o município de acordo com o número de alunos matriculados. Então, a CIS contribuiu, no primeiro quadrimestre, com 15.518.169,95. Foi o que a CIS mandou para o Fundeb. Recebeu de volta 27.374.825,07. Então, teve um ganho, que foi o que a CIS recebeu realmente do Fundeb, 11.856.655,12. Tá? Existe uma história que o governo manda dinheiro através do Fundeb. Não, os próprios municípios mantêm o Fundeb. Tá? Desse recurso, foi aplicado durante o primeiro quadrimestre 21.583.946,69 com vencimentos de profissionais da educação básica, que é aquilo que fala a nova lei do Fundeb, que deu 78,85%. Tá? E a aplicação em outras despesas, que são os 30%, 2.287.254,25, que deu 8,36%. Então, nós gastamos no total, no primeiro quadrimestre, 23.871.200,94, 87,20%. Aqui acontece algo parecido com aquilo da manutenção do ensino. Se eu gastar 100% do Fundeb mês a mês, vai chegar em dezembro e não tem como pagar 13º. Eu tenho que ter uma reserva para pagar o 13º. Senão, eu não pago o 13º dos profissionais da educação. Então, é normal eu ter uma reserva no começo do ano, ali, eu ter uma sobra desse recurso que chegou, para poder arcar com os compromissos do final do ano. O próximo quadrinho, ele traz uma comparação entre aquilo que foi efetivamente arrecadado e aquilo que foi empenhado pelo município todo. Lógico que a gente vai ter uma situação deficitária aqui. Por quê? Água, luz, telefone, contratos é empenho para o ano todo. Tá? Então, chega em janeiro ali, eu empenho um contrato de limpeza, um contrato com a Santa Casa, um contrato de repasse para a entidade para o ano todo. Então, o empenhado é muito maior do que aquilo que eu arrecadei até o primeiro quadrimestre. Né? O que demanda realmente recurso financeiro é a liquidação. Tá? Então, tem que controlar a liquidação, mais do que o empenhado.
Tá? Então, eu realizei no primeiro quadrimestre 231.028.072,22 de receita. E eu empenhei 301.882.323,15. Um déficit orçamentário nesse momento de 70.854.250,93, que deve ser equilibrado durante o ano também. Demonstrativo do resultado primário. Ali embaixo na nota explicativa diz o seguinte: a finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, se nesse momento aquilo que eu tive de receita suportou aquilo que eu tive de despesa realmente, que é o liquidado, né? Então, a receita primária ficou em 217.728.765,10 e a despesa primária ficou em 159.398.151,26. Então, eu tive um resultado primário de 45.552.642,71. Fica comprovado que, num todo, o município tem capacidade para arcar com as despesas que tem feito até o momento. E, por último, a gente faz um resuminho de tudo aquilo que a gente falou. Tá? Então, o demonstrativo do cumprimento dos índices legais são aqueles índices previstos na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a arrecadação ficou errado ali, é 632.200.000. Tá? Atingimos 231.028.072,22. A despesa é igual à arrecadação, 632.200.000. Atingimos 301.882.323,15. O índice de pessoal, a lei fala que a gente pode chegar até 54. Chegamos em 46,27. Índice da saúde, no mínimo 15%. Estamos aplicando 20,02%. O índice da educação, 25%. Estamos aplicando 22,79%. Então, de maneira geral, né, a gente falou aqui de receita, despesa, os índices legais que são previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO. Tá? Demonstrou a saúde financeira do município no primeiro quadrimestre. Tá? Assim, eu encerro aquilo que eu tinha para apresentar e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Para quem nos assiste pelas mídias, pelo YouTube, me coloco à disposição no Paço Municipal, sou contador, quem quiser me procurar, quem tiver alguma dúvida, estou à disposição desde já. Informação com responsabilidade você encontra aqui.